Evangelho de Mateus. Obrigado pela presença. Bom dia, amigos. Bom dia. Bom dia. E vamos aonde nós paramos, não é? Do Versículo capítulo 29. 16. Bem, Não, agora... do capítulo 15. Do capítulo 15, exato. Bem, agora nós estamos diante... Bom, é melhor ler o texto. 29. Jesus, partindo dali, foi para as cercanias do mar da Galileia. Exatamente. Esses versículos aqui são genéricos, são espécie de sumários. Sumários que mostram, na sua genericidade, a atividade taumatúrgica de Jesus na Galileia. E subindo a uma montanha, sentou-se. Logo vieram até ele numerosas multidões, trazendo coxos, cegos, aleijados, mudos e muitos outros. O que faz o leitor captar que não eram apenas cegos, coxos, aleijados, judeus. Talvez nesse número houvesse algum pagão também. E embora Jesus não tivesse sido mandado diretamente aos pagãos. E os puseram aos seus pés, e ele os curou. De sorte que as multidões ficaram espantadas ao ver os mudos falando, os aleijados sãos, os coxos andando e os cegos a ver. E renderam glória a Deus de Israel. Bom, são versículos, repito, genéricos, mas são eloquentes no modo como falam. Jesus não apenas ensina, Jesus não apenas transmite uma doutrina, mas Jesus é concreto. Jesus quer para Deus um homem sadio, um homem são, um homem curado, um homem capaz de realizar tudo aquilo que é potência humana. E estas curas de Jesus, vistas nesta luz, são perfeitamente cabíveis e necessárias. Imaginem se Jesus nunca tivesse feito nenhuma cura, nunca tivesse trazido a sanidade a quem quer que fosse, nunca tivesse levantado um paralítico, curado um cego, mandado falar um surdo-mudo. O que seria a doutrina de Jesus? Uma filosofia? Seria uma teoria, uma metafísica, uma abstração? Jesus é o que é graças aos seus milagres. Agora, atenção. No mundo pagão, os milagres eram buscados por ele mesmo, por eles próprios, sem nenhuma relação com a vida ética da pessoa e, sobretudo, sem nenhuma relação de subordinação, de aceitação da divindade enquanto tal, sem nenhuma relação de obediência à divindade. Havia templos pagãos e deuses terapêuticos que curavam. Na Grécia havia um famoso deus terapêutico. Mas a leitura desses milagres, a narração desses milagres, não mostra nenhuma relação profunda do miraculado com este Deus. Simplesmente foi miraculado e acabou-se. Aqui não. Os milagres têm a ver, sim, com a presença do reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus é concreto. O reino de Deus não é teoria. O reino de Deus abrange o homem inteirinho. Não apenas ensina o que deve fazer, como se deve comportar, mas o reino de Deus nos eleva para uma dignidade de seres humanos diante de Deus. E agora vem a segunda multiplicação dos pães, que, claro, no Evangelho de Mateus é um duplicado. E por que um duplicado aqui? Porque era um duplicado também na sua fonte Marcos. Mateus não faz outra coisa senão copiar Marcos.
É interessante que Lucas elimina esta segunda multiplicação dos pães, também copia Marcos, mas aqui realiza uma omissão, e se chama omissão porque ele percebeu o caráter histórico, ou melhor, as dificuldades históricas de Jesus ter realizado uma segunda multiplicação dos pães. Vamos apenas ler. Agora, o telespectador preste atenção. Por quê? Porque se dá muito mais importância aos pães que aos peixes. Jesus, chamando os discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tenho o que comer. Não quero despedi-la em jejum, de medo que possa desfalecer pelo caminho. Os discípulos lhe disseram: De onde tiraríamos num deserto tantos pães para saciar uma multidão? Jesus lhes disse: Quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Vejam, aparece aqui pela primeira vez os peixinhos, mas sempre num nível secundário. Então, mandando que a multidão se assentasse pelo chão, tomou os 7 pães e os peixes, e depois de dar graças, partiu-os e dava-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E estas expressões, todas elas são expressões eucarísticas. Tomou o pão, deu graças, partiu e distribuiu. O que significa que o texto, já na época em que foi compilado, possuía motivações eucarísticas. Com outras palavras, os primeiros cristãos não eram idiotas e não estavam também interessados em multiplicar pães à vontade na materialidade da vida. Estavam interessados num sinal que indicava algo muito mais profundo no seu prolongamento, que é a Eucaristia. Todos comeram e ficaram saciados, e ainda recolheram 7 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Tendo despedido as multidões, entrou no barco e foi para o território de Magadã. Bem, e agora nós vamos para uma outra perícope, que é uma perícope agitada, que é uma perícope de controvérsia. Podemos? Vamos. Os fariseus e os saduceus. Aqui existe uma união extraordinária. Fariseus e saduceus não se entendiam, não andavam juntos. Era a mesma coisa que dizer que os de direita e os de esquerda juntos, não. Uma coisa é outra coisa é outro. Agora, o que estes fariseus e saduceus tão díspares entre si possuíam em comum? Ser contra Jesus. Se bem que, na paixão de Jesus, os fariseus não são mencionados. É interessante, nenhum evangelista aponta fariseu algum tomando parte na paixão. Os saduceus, sim, porque os sumos sacerdotes pertenciam a essa casta aqui, mas os fariseus não. De qualquer maneira, se não foram frontais inimigos de Jesus, os fariseus foram frontais inimigos da igreja de Mateus, dos anos 80. Aí sim, o saduceísmo, os saduceus haviam cessado de existir com a destruição do templo de Jerusalém em 70 da nossa era. E o judaísmo, a partir de 70 da nossa era, tomou uma feição farisaica, com a qual ele se apresenta a nós até os dias de hoje. De qualquer maneira, nos tempos de Jesus, havia ainda estas duas correntes, e estas duas correntes se opuseram. Os saduceus a Jesus, os fariseus a Jesus, talvez um ou outro, mas sobretudo a igreja nascente. E pediram-lhe para pô-lo à prova.
que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Bem, aqui realmente é algo de negativo, porque Jesus, nesse evangelho, já realizou diversos sinais. Já curou a cegos, já curou a surdos mudos, já curou paralíticos, já curou lunáticos, já curou pessoas com distúrbios mentais. Que mais queriam? Aqui está a malícia humana. Isto é, nenhum desses sinais serve, nenhum desses sinais presta. É o homem que vai dizer a Deus qual o sinal que quer. Normalmente, ou se pode imaginar, um sinal grandioso no firmamento que tirasse as últimas dúvidas de quaisquer corações. Mas isto aqui é uma maneira de se tentar Deus. Não se aceitam os sinais que Deus manda, pelo contrário, somos nós a exigir os sinais que escolhemos. Vamos fazer o nosso intervalo e continuamos. De volta ao nosso segundo turno. E qual é a resposta que Jesus dá a esses que, não contentes com os sinais que Deus lhes envia, escogitam outros? Mas Jesus lhes respondeu: ao entardecer, dizeis: vai fazer bom tempo, porque o céu está avermelhado. E de manhã, hoje teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. O aspecto do céu sabeis interpretar. Bem, pessoas que sabem perfeitamente compreender sinais da natureza e interpretá-los corretamente, são, porém, incapazes de... Continue. Mas os sinais dos tempos não podeis. Os sinais dos tempos, isto é, o que Deus está realizando em Cristo, não são capazes de interpretar. São capazes de interpretar tudo, menos isto. Agora, o que significa isto? Surdez? Cegueira? Bom, surdez e cegueira provavelmente juntos. Porém, é preciso acrescentar uma outra característica. Surdez e cegueira voluntária. Um coração impedecido, Isto é, né? Jesus curou cegos. Jesus fez ouvir a surdos e fez falar mudos. Mas este tipo de surdez, este tipo de cegueira, Jesus não é capaz de curar. É a cegueira do coração. Uma geração má e adúltera. Esta é uma expressão bíblica, colaudada no Antigo Testamento. Uma geração má e adúltera. Adúltera por quê? Porque se comporta com relação a Deus como, analogamente, alguém se comporta de maneira não conveniente com sua esposa, com seu marido, traindo, abandonando. Essa expressão aparece muito nos profetas, no corpus profético. Uma geração má e adúltera exige um sinal. Exige um sinal, não pede um sinal e nem está disposta a averiguar com isenção de ânimo os sinais que Deus envia. Se fizessem isto, detectariam em Jesus um enviado de Deus. O que lhes impedia realmente de ver em Jesus um enviado de Deus? O que os impedia de ver em Jesus o Messias? O que, na verdade? A cegueira é voluntária. E aqui nós tocamos com as mãos aquilo que nós chamamos o mistério da iniquidade, que habita de maneira diversificada os corações humanos. Mas nenhum sinal lhe será dado. Nenhum sinal Deus dará. Deus já escolheu os sinais que está dando e não se curvará diante do arbítrio, do capricho deste tipo de gente que quer eliminar totalmente
a sujeição ou a confiabilidade da fé. Senão o sinal de Jonas. E deixando-os, foi-se embora. Agora, qual é o sinal de Jonas? Não, mas seria melhor aprofundar um pouquinho. Qual foi o sinal de Jonas? É lá no monte, com Em primeiro lugar, vamos eliminar que o sinal de Jonas foi o fato de ter engolido pela baleia e vomitado 3 dias depois. Isso não. Claro, é história. Mas este não pode ser o sinal porque os ninivitas não o viram. Portanto, um sinal não visto não é sinal. Qual foi o sinal de Jonas, afinal? o da montanha? Não. O sinal de Jonas foi o fato de Jonas, depois que foi vomitado pelo peixe, ter voltado a Nínive, ou ter ido a Nínive e ter gritado durante 3 dias: dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Os ninivitas, porém, creram em Deus, organizaram um jejum do maior ao menor e Deus se arrependeu do mal que havia projetado. Este foi o sinal de Jonas, a sua pregação. Com outras palavras, o sinal que Deus está dando e continua a dar é a pregação de Jesus. Só que este sinal irá girar contra os próprios fariseus e saduceus. Por quê? Por causa deste sinal, uma multidão de fiéis vindos do paganismo se converterão, enquanto eles não o aceitarão. Entendi. Pensei que tinha sido aquele episódio da árvore. Não. Vamos para o texto seguinte. Ao passarem para outra margem do lago, os discípulos esqueceram-se de levar pães. Como Jesus lhes dissesse: cuidado, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Qual é em primeiro lugar, a expressão fermento? Fermento tinha uma acepção positiva e nesta acepção é usado em algumas parábolas do reino, mas também tinha uma acepção negativa. Aqui, o fermento deve ser entendido negativamente. Qual é o fermento dos fariseus e dos saduceus? No contexto imediato, qual é o fermento deles? É a não aceitação sistemática de Jesus tentando Deus. Ou ele realiza o que nós queremos ver, ou nós não estamos dispostos a aceitá-lo. Acautelai-vos deste fermento. No fundo, é a falta de fé, é a incredulidade. Puseram-se a refletir entre si. Ele disse isso porque não trouxemos pães. Jesus, percebendo, disse: homens fracos na fé, por que refletir entre vós por não terdes pães? Na verdade, este texto tem uma profundidade que não aparece à primeira vista. Um único pão é suficiente para todos, e é o pão de Jesus. E Jesus está presente no meio dos seus discípulos. Mas os discípulos também tinham os olhos pesados. Não eram como os fariseus e os saduceus, mas também não eram ainda capazes de captar em Jesus tudo aquilo que ele demonstrava. Ainda não entendeis, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos recolhestes? Nem dos 7 pães para 4.000 homens e de quantos cestos recolhestes? Como não entendeis que eu não estava falando de pães quando vos disse: acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então compreenderam que não dissera: acautelai-vos do fermento do pão, mas sim do ensinamento dos fariseus e dos saduceus. E é exatamente esse ensinamento de fariseus e saduceus que não pode ser aceito por quem se torna discípulo de Jesus. Aqui termina a primeira parte do Evangelho de Marcos.
Marcos, capítulo 8, que é a cópia de Mateus, que é o modelo de Mateus. Agora se inicia a segunda parte de Marcos, mas Mateus continua a copiar. Só que Mateus modifica um pouco o texto desta ou modifica bastante o texto desta perícope que nós vamos agora introduzir. Aqui eu vou ser mais prolixo, aqui eu vou explicar um pouco mais, porque aqui está um pomo de discórdia entre nós e o lado protestante. Vamos lá. Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe não deve ser confundida com Cesareia do Mar. A primeira Cesareia de Filipe está no extremo norte da Galileia, enquanto Cesareia do Mar está à beira do Mediterrâneo. Perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Disseram: uns afirmam que é João Batista. João Batista havia sido degolado recentemente por Herodes Antipas. Mas, na superstição popular, quem sabe ressuscitou em Jesus. Outros que é Elias. Elias, por quê? De Elias se esperava uma segunda vinda. Quem sabe se aquele Jesus não é o Elias que esperamos? Uma crença popular afirmava que Elias voltaria. Outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Que é Jeremias. Isso só Mateus tem. A cópia Marcos não faz. Por que Mateus aqui se lembra de Jeremias? Porque Jeremias, no seu livro e sobretudo nas suas confissões, é o profeta que mais se aproxima de Jesus, nos seus sofrimentos, nas suas dores e na sua rejeição. E vós, quem dizeis que eu sou? Então lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem, Marcos diz apenas tu és o Cristo, o Messias. E aqui se encerra. Mas Mateus quis ser aqui mais didático na sua catequese cristã à comunidade. Então, faz Pedro pronunciar um verdadeiro ato de fé cristão. É claro que, historicamente, Pedro não poderia dizer isto neste momento, mas aqui, na pena de Mateus, Pedro está sendo o porta-voz dos cristãos. Jesus é o Cristo, porém, para eliminar qualquer conotação política inerente a este título, o segundo mais importante, o Filho do Deus vivo. E, portanto, não um simples general nacionalista. Bem, nós temos que encerrar o nosso programa, está exaurido o nosso tempo, mas nós voltaremos na próxima semana. Muito obrigado.